Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. Vamos fazer a nossa declaração. Você pode se colocar de pé mais uma vez? Mandem se sentar, mas fica de pé. Vamos declarar. Queridos, isso é para quem tem fé. Isso é para quem crê que a Bíblia é realmente isso. Vamos declarar? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso, minha mente está alerta, meu coração receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor uma palavra para essa terça-feira. Nós vamos orar sobre finanças. E chega uma hora que parece que tudo já foi dito. Chega uma hora que parece que nessa igreja, eu sou nessa igreja, já estou pregando há 16 anos. Como pastor já há 21 anos. E como crente já há 27 anos. Então chega uma hora que você pensa assim, tudo já foi dito. E é nessa hora que a gente realmente precisa que Deus traga uma revelação. Que Deus revele aquilo que Ele deseja falar, aquilo que Ele deseja trazer aos nossos corações. E aí, Deus me chamou a atenção para algo que eu confesso aos irmãos, que dessa forma que Deus me chamou a atenção, eu ainda não tinha abordado, nem pensado. Nós vivemos num país onde se falar em situação financeira é uma coisa muito complicada. Uma coisa complicada porque é sabido e é dito que o país vive uma crise. E ninguém precisa falar isso porque toda vez que você tem que ir no mercado, e muitas vezes você tem que ir no mercado, porque se você é como eu, que pensa assim, eu não vou fazer aquela compra grande do mês, não, eu vou comprando um pouquinho cada semana para ver se diminui o peso, mas não diminui. Na verdade, você gasta a mesma coisa, ou se bobear até mais. Você sente essa dificuldade. Você sente essa dificuldade. Mesmo nos alimentos mais básicos, você sente essa dificuldade. Os alimentos mais básicos ainda estão extremamente caros. E nós só estamos falando de alimentação, sem falar de moradia, sem falar de vestuário, sem falar de tantas outras coisas que são necessárias para nós também. Mas olha só, eu quero te convidar a você olhar por um outro lado essa questão da crise do nosso país. Eu quero te dizer que você não precisa concordar comigo, mas você ouça o que eu vou te dizer. Você concorda que existem coisas que nós ouvimos da palavra de Deus e que nós entendemos que é verdade, nós sabemos que é verdade, mas são difíceis para nós fazer. Não porque sejam extremamente difíceis, mas porque são difíceis para nós. Entende? Tem gente que tem mais facilidade nessas coisas, mas certas coisas são difíceis para nós. Para fulano não é difícil, mas para mim é difícil. E aquilo que de repente para mim é fácil, para o outro é difícil. Existem coisas e coisas na palavra de Deus. Mas o que Deus me falou quando eu estava orando, Ele me deu esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2. Ele nos dá um alerta. Ele nos dá um alerta.
ele nos dá um alerta. Olha só, antes de ler. Quem é o seu Senhor? Deus ou a presidente da República? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Deus ou o governador do estado do Rio de Janeiro? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Deus ou o prefeito da cidade? Quem é o seu Senhor? Então vamos ler. 1 Timóteo capítulo 2, diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Por isto, fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O que Deus trouxe ao meu coração é que se Ele é o nosso Senhor, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso empenho e o nosso esforço precisam ser para Ele. Amém? Até aí você concorda comigo? Mas o que Paulo escreve a Timóteo aqui é o seguinte: que se nós queremos ter uma vida sossegada, em toda piedade e honestidade, nós precisamos mudar a nossa maneira de ser. Precisamos fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens e mulheres que exercem autoridade sobre nós. Entendeu? Vou repetir. Se nós queremos viver uma vida sossegada, a palavra nos diz que nós precisamos fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens e mulheres que exercem autoridade sobre nós. E o apóstolo Paulo escreve isso usando uma palavra anterior que tem um peso duplo. Ele diz: exorto. Exorto, exortar, não é rogar, não é pedir. Exortar é admoestar, é aconselhar veementemente que isso seja feito. Exortar é aquilo que você faz quando seu filho está fazendo alguma coisa errada, você diz: olha, não faz isso. E você fala firme com ele, fala sério com ele, você está exortando ele para que ele não repita aquilo novamente. Isso é exortar. Paulo diz: olha, se vocês querem viver uma vida sossegada, vocês precisam fazer isso. E a pergunta que nós fazemos é: você faz isso? Você faz isso? Vamos entender a ordem aqui: súplicas. Por quem? Pelas autoridades. Orações. Por quem? Pelas autoridades.
Intercessões, por quem? Pelas autoridades. Ações de graças, por quem? Pelas autoridades. Mas a gente vem de uma matriz rebelde. A gente vem de uma história de rebeldia. A gente não vem de uma matriz bíblica. A gente não vem de uma matriz que ensinou a palavra de Deus para nós. Nós somos filhos da ignorância. Nós viemos da revolta. Nós viemos de se rebelar. Muita gente acha que para um governo corrupto, muita gente acha, para uma autoridade que não faz aquilo que eu quero que faça, eu tenho que me rebelar. Se eu tenho um governo que rouba, um governo que não aplica bem os recursos do cidadão, eu tenho que me rebelar. Eu não tenho que pagar imposto mesmo, eu não tenho que fazer nada não, porque eles são os primeiros a bagunçar, e então eu também tenho que bagunçar. Princípio bíblico. A quem você serve? Ao Senhor ou ao presidente da República? Ao Senhor ou ao governador, ao prefeito? Ao Senhor ou ao pastor? A quem você serve? Se você serve ao Senhor, o fato de alguém acima de você fazer qualquer coisa errada, ou qualquer coisa que você não concorde, ou você não goste, não lhe dá o direito de fazer o erro, de cometer o pecado. Se você quer uma vida sossegada e tranquila, em toda a piedade e honestidade, você precisa ser fiel ao Senhor. De que maneira? Fazendo súplicas, orações, intercessões e ações de graças por toda pessoa que exerce a autoridade. Talvez você nunca tenha associado o estado que você está, financeiro, espiritual, moral, familiar, à sua rebeldia. Mas a Bíblia é muito clara, que se você não faz isso, é isso que resta. Sabe por que essa nação vive assim? Porque espera que a ira, que a revolta, que a rebelião opere a justiça de Deus. Isso nunca opera a justiça de Deus. O Senhor é vingador, a vingança é do Senhor. O Senhor é que faz justiça ao seu povo. E o que nós temos que fazer? Esperar no Senhor. Quantos de nós já xingou a presidente, já xingou o prefeito, já xingou o governador, já xingou o vereador, já xingou o pastor, já xingou o coordenador de ministério, já xingou o seu próprio pai, a sua mãe, já xingou o seu professor, já xingou o seu patrão? Quantos de nós já xingou? Quantos de nós já falou mal? Quantos de nós? Talvez hoje você tenha feito isso. Quantos de nós? Irmãos, Judas, não os Iscariotes, mas Judas, o apóstolo, ele escreve assim, que Satanás disputava com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, e diz que o arcanjo Miguel, escute só, o arcanjo Miguel não ousou proferir palavra de maldição contra Satanás. Mas antes ele disse, o Senhor te repreenda. Sabe o que é isso? Isso é sabedoria e entendimento espiritual para saber e conhecer e entender que se respeita a autoridade. Se respeita a autoridade. Ah, mas é o diabo. Se respeita a autoridade.
se respeita a autoridade. Por essa causa, irmãos, nós precisamos rever como igreja o nosso caminho, porque se nós queremos uma vida sossegada, se nós queremos uma vida tranquila, você sabe, você é crescido, você pode avaliar a sua vida agora e sabe o que você vive hoje, se é fruto da rebeldia que você teve no passado. Talvez você tenha se rebelado ao seu pai, rebelado para a sua mãe, você tenha se rebelado e hoje você está pagando isso, e você sabe disso, e toda vez que você coloca a cabeça no travesseiro, você lembra e fala assim, se eu tivesse escutado minha mãe, se eu tivesse escutado meu pai, se eu não tivesse feito isso ou aquilo, hoje a situação seria diferente. E a verdade é que a nossa rebeldia determina o nosso estado. Pastor, é sobre finanças? Sim, é sobre finanças. Se nós queremos um tempo diferente nesse país, irmãos, a igreja tem que começar a mostrar isso. Não é xingando o homossexual, não é publicando em página, falando isso ou aquilo, que nós vamos chegar a lugar nenhum, não. Paulo Paulo mostra ali o caminho, olha, orem, intercedam, busquem, clamem, agradeçam. Você já agradeceu pelo governo do país? Mas vou agradecer o quê? Eles estão fazendo um monte de besteira, o que eu vou agradecer? Mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer ações de graças. Por que eu tenho que fazer ações de graças? Irmãos, podia ser muito pior. Teve um político que disse assim, vote em mim porque pior do que está não fica. Fica assim. Fica assim. E pode ficar muito pior ainda. Você já agradeceu porque nós podemos aqui num dia como esse, às 8h30 da noite, estar falando da palavra de Deus, nós podemos estar fazendo, sem problema, nós podemos fazer um ar livre, levar a palavra de Deus em qualquer lugar que a gente queira, a gente pode sair pela rua pregando, dando folheto, ninguém vai impedir a gente. Você já agradeceu a Deus por isso? Já deu graças ao Senhor, muito obrigado, porque eu estou num país que é possível fazer isso, muito obrigado, porque é possível. Irmãos, a nossa história será mudada não pela briga, não pela rebeldia, a nossa história será mudada pela oração, pela intercessão, pela ação de graças. Isso é muito pior porque esse espírito é um espírito de rebeldia. Irmãos, nós já comprovamos que há uma crise de autoridade. Isso nas nossas casas. Uma crise de autoridade. Nós não queremos nos submeter à autoridade. Você já leu na Bíblia assim, olha. Orem pelos vossos pastores, para que eles sirvam ao Senhor, não gemendo, porque isso não vai trazer proveito nenhum para vocês. Já leram isso na Bíblia? Está na Bíblia isso. Querido, quando você faz cara feia para pastor, quando você vira cara para pastor, quando você finge que não vê o pastor, quando você fica com raivinha com o pastor, quando você evita, não quer ver, não quer falar, querido, ele intercede por você. Ele é anjo de Deus sobre a sua vida. Ah, sobre a minha vida não. É você que sabe. Mas essa é a razão pelo estado que você se encontra. Quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão em lutas, porque não reconhecem um princípio simples de autoridade. A autoridade não tem que ser respeitada porque você gosta de respeitar. A autoridade tem que ser respeitada porque tem que ser respeitada. É simples assim. A autoridade não tem que ser respeitada porque você concorda com a autoridade. A autoridade tem que ser respeitada porque Deus estabelece assim. Deus estabelece assim.
Deus estabeleceu isso. Deus estabeleceu que as autoridades precisam ser respeitadas. Então, olha só. Diz assim, Êxodo 22, versículo 28. Diz assim, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. É isso assim, meu irmão. É assim que funciona. Quer mais? Eclesiastes 10, 20. Eclesiastes 10, 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Que mais? Romanos 13, versículo 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Como pastor, e vendo tanta gente em dificuldade, tanta gente com problema, tanta gente não conseguindo se sustentar no meio da crise, quantas pessoas às vezes vêm falar, pastor, estou em dificuldade, eu não estou conseguindo nem dar o dízimo, está difícil para mim, eu tenho que te advertir. Eu tenho que te falar. Se você tem mágoa no seu coração contra qualquer que seja a autoridade, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu pastor, seja seu marido, seja seu patrão, se arrependa hoje, querido. Peça perdão hoje. Peça perdão mesmo. Se arrependa disso. Porque a palavra é muito clara. Estamos aqui orando por finanças, vamos orar por finanças. Não adianta orar por finanças se você quebra princípios. Se você quebra princípios. As autoridades foram ordenadas por Deus. E se você quebra o princípio de autoridade, você não vai ter uma vida sossegada, uma vida tranquila. Sabe qual é o bom de estar debaixo de autoridade? É que a responsabilidade é da autoridade. Sabe qual é o ruim de ser autoridade? É que a responsabilidade é da autoridade. Houve um momento que Miriam e Arão se sentiram doídos, porque Deus falava com Moisés, Moisés subia ao monte, Deus falava com ele face a face. E Miriam e Arão se sentiram doídos, falaram assim, mas Deus fala com a gente também. Mas na verdade o problema não era muito bem Deus falar com eles, esse não era o problema. O problema é que Moisés tinha se casado com a etíope. E Miriam e Arão não gostaram disso. Então eles começaram a arrumar problema para Moisés. Começaram a arrumar problema com Moisés. Porque Moisés, Deus fala com a gente também, que história é essa? Pois bem, Deus tornou os dois leprosos por causa disso. Sabe por quê? Porque a autoridade é com Deus. Eu tenho autoridade sobre mim. Muitas vezes não gosto do que eles fazem comigo. Muitas vezes já fizeram muitas coisas que eu já poderia ter revidado muitas vezes. Nunca revidei. Já reclamei? Já. Já me queixei? Já. Mas nunca revidei.
Sabe por quê? Porque eu entendo que a autoridade de Deus está sobre a minha vida até o momento que Deus quiser que esteja sobre a minha vida. A hora que Deus não quiser mais que esteja sobre a minha vida, Ele tira de sobre a minha vida, ou me tira debaixo. Que isso é autoridade. Miriam e Arão ficaram leprosos, Moisés teve que interceder por eles. Porque a questão de autoridade. Ah, Moisés errou com a etíope? Não sei. Não sei. Mas se errou, é Deus que vai tratar com ele. Irmãos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Graças a Deus eu entendi isso desde muito cedo. Quando eu tive assim o privilégio de fazer algumas coisas com respeito a uma autoridade que foi sobre a minha vida. Com respeito ao meu pai, que era autoridade sobre a minha vida. E os momentos antes, eu tive a oportunidade de conversar com ele antes dele morrer. Na semana que ele morreu. E quando meu pai morreu, eu tive que ir no hospital para ajudar a vesti-lo para o enterro. E eu sou praticamente o caçula. Só tenho uma irmã abaixo de mim. Mas sabe o que é você poder fazer isso sem ter do que se preocupar, sem ter do que pesar sobre a sua cabeça, sem nada? Porque, como meu pai, eu honrei ele o tempo todo. Meu pai era perfeito? Logicamente que não. Logicamente que não. Mas eu pude honrar ele o tempo todo. Então, naquele momento ali do sepultamento do meu pai, preparando o corpo, naquela madrugada, eu tenho até alegria de ter podido fazer isso. Até alegria de poder fazer isso, porque eu não tinha do que lamentar. Meu pai estava morto e eu estava bem, porque eu estava bem com ele. Irmãos, quando Deus remover uma autoridade sobre a sua vida, esteja bem com essa autoridade. Pela autoridade? Não. Mas por você. Para que você possa, de cabeça erguida, possa encarar as pessoas, falar com as pessoas, sem problema. Uma vez eu encaro as coisas muito sérias. E uma vez com a minha mãe, ela disse assim para mim, para todos nós: se você errar, fale. É melhor que eu saiba que você fez pela sua boca, do que saber pela boca dos outros. E sabe, e bastou uma vez, eu aprendi aquela lição. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Quer ter uma vida sossegada? Quer ter uma vida tranquila? Obedeça, seja obediente, seja reconciliado, esteja debaixo da autoridade. Porque se você não estiver, querido, o que sobra para você é desassossego, é perturbação, é brecha para Satanás. Quando Saul estava já endemoniado, porque havia pecado, Davi poderia ter matado Saul, mas não fez. Olha o que Paulo disse aqui, e nós vamos orar. Atos 23, versículo 5. Paulo sendo interrogado, olha o que ele diz. Respondeu Paulo, Atos 23, versículo 5. Não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo deu uma resposta um pouco mais ríspida para aquele homem, e exortaram ele, porque você está falando assim com o sumo sacerdote. Ele falou assim: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal do príncipe do teu povo. Você é filho, tem um pai, tem uma mãe, seja obediente. Quer viver bem? Seja obediente.
Você é crente, quer ser um crente bem-sucedido? Seja obediente, não incite rebeldia, não fale mal de autoridade alguma. Porque se você falar mal de autoridade, isso vai recair sobre a sua cabeça. Se não cai hoje, vai cair lá na frente. Às vezes tem um efeito retardado. Às vezes o efeito não é para agora, mas é lá para frente. Às vezes você não colhe, mas seus filhos colhem. Então tenha cuidado. As palavras que nós falamos, elas têm um poder tremendo. Elas não param aqui. Elas continuam se perpetuando na eternidade. Então tenha cuidado muito grande, porque Deus é vingador. Os seus princípios não mudam. Quer viver uma vida tranquila? Quer ser abençoado financeiramente? Quer ser abençoado com toda sorte de bênção? Está aqui, ó. Ore, suplique, interceda e agradeça. Esse é um tipo de mensagem que eu reluto muito para pregar. Sabe por quê? Porque quando eu prego isso, parece que eu estou pregando em minha própria situação. Mas não, entenda uma coisa. Eu estou falando isso por amor a você. Estou falando isso por amor a você. Se fosse só por minha causa, não falaria. Não falaria mesmo. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém ou me ignora, ou me resiste, ou faz qualquer outra coisa que eu não gosto, a minha tendência é fazer assim, ó, tchau e ir embora. Essa é a minha tendência. Eu não brigo por essas coisas. Mas eu sou pastor dessa igreja. E como pastor dessa igreja, quando eu vejo que há pessoas que vão para o inferno, porque estão com mágoas infantis, porque estão com comportamento infantil no coração, e dando prosseguimento, e não muda. É interessante isso, eu vejo coisas assim que entra domingo, entra mês, sai mês, entra ano e a pessoa está do mesmo jeito. Quando a Débora pregou na terça-feira passada, ela falou a respeito de pais. E falou que os pais não podem ser amigos dos filhos. Porque você não pode ser amigo de quem você tem que exercer autoridade. Os filhos são amigos dos pais, mas os pais precisam exercer autoridade. Foi isso, Débora, que você falou? Pastor, a mesma coisa, filho. Você pode ser meu amigo, e eu posso até ser seu amigo, mas eu vou exercer autoridade sobre você. E quando eu exercer autoridade sobre você, eu não vou estar exercendo como amigo, vou estar exercendo como pastor. E aí na sua cabeça pode ter aquela confusão. Pô, mas o pastor não é meu amigo? Sou seu pastor, primeiramente. E vou exercer autoridade toda vez que tiver que exercer autoridade. Vou fazer toda vez que tiver que fazer. E quebrar a perna da ovelha toda vez que tiver que quebrar. E a ovelha vai ficar ferida. E se for ovelha mesmo, vai aceitar, vai ser ligada e vai ficar. Agora, se for bode, não tem jeito, né? Aí bode berra, esperneia. Veio um pastor uma vez que levou um bode para o altar. Já contei essa aqui, né? O pastor trouxe um bode para o altar e amarrou o bode no altar e começou a pregar. O pessoal não entendeu nada, ficou olhando aquele bode, e o bode dava cabeçada, tentava se soltar, e ele pregando. E o pessoal tentando entender qual é a do bode. Aí o pastor falou, é assim que é. Quem não é ovelha é bode. O bode não para, o bode está inquieto, ele está ali, mas ele está querendo dar cabeçada, ele quer se soltar. E quantas vezes, irmãos, Deus não chamou bode, Deus chamou ovelha, Deus chamou servo, Deus chamou serva, e eu creio que você é. Eu creio que você é. Então, a minha intenção nessa noite, quando Deus me trouxe isso no meu coração, falou assim, meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Meu povo está se perdendo em coisas infantis, coisas que eles têm que deixar para lá e ir adiante, e eles estão fazendo coisinha que, eu não quero fazer isso, eu não vou trabalhar nisso, eu não vou ajudar naquilo, eu não vou naquilo outro, e meu filho, você vai para o inferno assim, meu filho. O que adianta passar uma vida inteira dentro da igreja e você não tomar uma posição de crente verdadeiro, de crente que é adulto? Porque criança fica aquele negócio, pegou minha boneca, pegou meu carrinho. Criança que fica com isso. Crente adulto não. Crente adulto sabe a quem serve. Quem você serve? Você serve a Deus, ou você serve de presidente, ou você serve ao pastor? Você serve a quem? Você serve ao Senhor. É o Senhor que você serve.
E o pastor também serve ao Senhor. E a Dilma também serve ao Senhor. E o prefeito também serve ao Senhor. Não, eles são tudo ímpio, não serve, não. Serve sim. Até o diabo serve. Porque ninguém vai fazer nada que não esteja dentro do plano de Deus. Deus não vai perder o controle de ninguém. Então não tem presidente, não tem prefeito, não tem capeta, não tem ninguém que vá fazer alguma coisa fora daquilo que Deus estabeleceu. Essa é a verdade. Quanto mais eu. Então, querido, vamos orar. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar assim. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela revela. Muitas vezes nós nos queixamos, Senhor, porque o dinheiro é pouco, porque nós trabalhamos muito, porque as coisas não prosperam, porque o país está assim, o país está assado, porque a crise é tão difícil, porque eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais isso. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós ainda não entendemos, Pai, que nós servimos ao Senhor. Nós não estamos aqui simplesmente para agradar os homens, nós fazemos isso porque primeiramente nós queremos agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor implica em fazer e servir aos homens, sim. Mas, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, sonda os corações, Espírito Santo, sonda os corações. Tu que conheces a motivação, tu que conheces os propósitos de cada um, sonda os corações. Senhor, se em nossos corações há mágoa, há, Senhor, ressentimento, há, Senhor, alguma coisa, meu Pai, que tem impedido da bênção do Senhor chegar na nossa vida. Senhor, nós alegamos, Senhor, que fomos feridos. Nós dizemos, Senhor, que fomos injustiçados. Senhor, nós dizemos isso e aquilo outro, Senhor, mas a nossa justiça é o Senhor. A nossa justiça vem de Ti, Senhor. Nós não esperamos justiça alguma vinda de homens. Não, Senhor, nós esperamos a justiça que vem do Senhor. É o Senhor quem exalta a nossa cabeça. Acabamos de ler isso no início. Pai, nós cremos nisso. Senhor, mas a Tua palavra nos é clara, Senhor, nos dizendo que nós temos que respeitar, e não somente isso, orar, suplicar e interceder, meu Deus, e agradecer pelas autoridades. Meu Pai, para nós às vezes é muito difícil, porque nós vemos coisas às vezes que nós não concordamos, mas isso não nos dá o direito de pecarmos. Não nos dá o direito de nos rebelarmos. Não nos dá o direito, Senhor, de sermos, ó Deus, maldosos, maliciosos, maquinar o mal, nem mesmo pensar, ó Deus, nos dá o direito. Nessa hora, eu te peço, Senhor, perdoa aqueles que verdadeiramente reconhecem e se arrependem. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora nós queremos orar por todas as pessoas que exercem autoridade e que estão sobre nós. Autoridades políticas, autoridades religiosas, autoridades, ó Deus, profissionais, autoridades, ó Pai, também de sangue, nossos familiares, nossos pais. Pai, nós oramos por cada um deles. Senhor, a nossa oração e a nossa súplica, Pai, é que o Senhor ajude eles. Ajude eles, ó Deus, a enxergar a Tua vontade. Ajude eles, ó Deus, a ver, ó Deus, o Teu querer. Ajude eles, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Senhor, aqueles que são desobedientes, ó Deus, ajuda eles, meu Pai. Em nome de Jesus, nós suplicamos pela vida deles. Senhor, suplicamos pela saúde deles, ó Deus. Senhor, desde, Senhor, da maior autoridade do país até, Senhor, o menor. Senhor, nós suplicamos que o Senhor visite eles, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, visite eles nessa hora, visita presidente nessa hora, cada senador, cada deputado, Senhor, em nome de Jesus, que possam ser visitados pelo Senhor e o coração deles possa ser mudado, meu Pai, em nome de Jesus.
Senhor, nós suplicamos por isso, nós intercedemos, Senhor, porque se nós esperamos, Senhor, que essa crise acabe, que se nós esperamos que esse Brasil mude, Senhor, não vai brigar, Senhor, não vai mudar porque nós brigamos, porque nós fomos para a rua, porque pintamos a cara, não, Senhor. Vai mudar porque nós dobramos o nosso joelho e nós começamos a cumprir a Tua palavra. É por isso que vai mudar. Porque só o Senhor pode trazer a verdadeira mudança, Pai. Só o Senhor pode trazer, Senhor, a verdadeira mudança sobre essa nação e sobre as nossas vidas. Meu Pai, nós olhamos, Senhor, para essa cidade e, Senhor, tantas vezes nos apavoramos, porque são tantas lojas fechando, são tantos comércios, Senhor, fechando as portas, e nós não sabemos por que, Senhor, nós queremos cumprir a Tua palavra. Senhor, se nós temos sido rebeldes, Senhor, se nós temos, Senhor, feito algo, Senhor, que tem entristecido o Teu coração, Senhor, tira do nosso coração toda a rebeldia. Senhor, que nós não sejamos conhecidos pela nossa rebeldia, mas sejamos conhecidos pela nossa intercessão. Senhor, em nome de Jesus, que aqui não seja conhecido um povo que é rebelde, mas seja conhecido um povo que intercede, um povo que ora, um povo que suplica, um povo que clama. Meu Pai, nós também te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque apesar de tudo, hoje nós comemos. Apesar de tudo, Senhor, nós estamos vestidos. Apesar de tudo, Senhor, nós temos um lar para morar. Apesar de tudo, Senhor, muitos de nós temos trabalho, nós podemos sustentar os nossos filhos. Muito obrigado, Senhor. Em alguns lugares desse mundo as pessoas não têm o que comer. Em alguns lugares desse mundo as pessoas não têm trabalho. Em alguns lugares desse mundo as pessoas não têm nem casa, Senhor. Mas nós temos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o saneamento básico desse país tem sido melhorado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nas regiões, Senhor, que nós vivemos, nós temos esgoto, nós temos água encanada, nós temos luz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque em alguns lugares não tem, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, meu Pai. Senhor, Senhor, por um lado ou por outro, Senhor, esse governo tem feito isso. Senhor, nós não estamos louvando o governo, nós estamos louvando a Tua mão, Teu poder, porque é o Senhor que tem abençoado essa nação. Senhor, mas nós cremos, Pai, que esse país pode melhorar. Nós cremos, Senhor, que toda corrupção pode ser lançada por terra. Nós cremos, Senhor, que isso tudo pode ser transformado. Senhor, não pelo poder político da igreja, mas pelo poder, ó Pai, da oração da igreja, do clamor da igreja. Meu Deus, tira do nosso meio toda a rebeldia, tira do nosso meio toda a criancice. Senhor, tira do nosso meio, Senhor, todo espírito, Senhor, que não confessa o Teu nome. Quebranta o nosso coração, Deus. Traz reconciliação e perdão no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Nós temos um evangelho puro, o evangelho do reino para pregar. Nós não podemos pregar dessa forma. Nós não podemos pregar nada para ninguém dessa forma. Nós precisamos nos arrepender, Pai. Senhor, nós queremos dinheiro, nós queremos isso, queremos comprar as coisas, queremos estar bem de vida, mas, Senhor, nós precisamos nos arrepender, Senhor. Precisamos nos arrepender. Senhor, aquele que só nega o dízimo, Senhor. Só nega o dízimo porque diz que não concorda, porque diz que isso e que aquilo, Senhor, ele está pecando. Aquele que só nega imposto porque diz que não concorda, ele está pecando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que não haja isso no meio do Teu povo. Senhor, se o mundo lá fora age assim, pensa assim, esse é um pensamento mundano, demoníaco, isso não é o pensamento daqueles que servem ao Senhor. O nosso pensamento, Senhor, é que nós servimos a Ti, e se o Senhor diz que nós temos que dar, nós vamos dar. Se o Senhor diz que nós temos que pagar, nós vamos pagar. Senhor, se mesmo o Teu Filho Jesus pagou o imposto, dizendo, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, muitas vezes nós não damos nem a César e nem a Deus, Senhor. Tem misericórdia. Mas, Pai, nessa noite, abra os nossos olhos. Sim, Senhor. Abra os nossos olhos. Senhor, nós queremos estar no centro da Tua vontade. Centro da Tua vontade. Abençoa a Tua igreja. Senhor, que essa palavra seja recebida, Senhor, como uma palavra, Senhor, de amor, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor, assim quando nós éramos crianças e os nossos pais nos corrigiam, Senhor,
nos corrigiam com amor. Nós, Senhor, recebemos essa palavra com amor, meu Pai. Porque o teu desejo, como nós lemos, é que todos se salvem. Esse é o teu desejo, Pai. E assim como o Senhor quer me salvar, o Senhor quer salvar também a presidente da República, cada senador, cada vereador, cada deputado, prefeito, governador, porque o teu desejo é que todos se salvem. Senhor, e o céu não é exclusivo, o céu é inclusivo. O sangue de Jesus inclui aqueles que se arrependem. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.